Olá, irmãos. A nossa devocional de hoje é baseada no livro de Atos, capítulo 21, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 21. Esse texto nos mostra o início do caminho de dores que o apóstolo Paulo começou a percorrer. Após anos de trabalho missionário bem sucedido, fazendo o evangelho ser conhecido em cidades e países diferentes, Paulo entra em uma nova fase da sua vida, fase em que a liberdade de ir e vir lhe será tirada. Ele se tornará um prisioneiro permanente do Império Romano. Paulo agora entra em uma estrada em que o constante serão as dores, as privações, as dificuldades. De fato, há muitos momentos em que a nossa vida entra em uma estrada assim. É a estrada da doença, dos problemas financeiros, dos problemas emocionais, familiares. É aquela estrada em que o constante é o sofrimento. O que se repete quase que diariamente é a angústia, o medo, as dores, a solidão, todo dia, todos os dias. Mas o Evangelho nos traz uma perspectiva diferente dessa estrada. Ela existe. O Evangelho não nega a realidade dessa estrada. Ela é real, cristãos e não cristãos passam por ela. Algumas pessoas passam curtos períodos nessa estrada. Outros ficam nela de forma permanente até o fim da vida. O Evangelho, todavia, nos oferece um diferencial. Ele nos ensina a encarar essa estrada de outra maneira. O Espírito Santo nos dá uma visão diferente sobre o significado dessa estrada de dores. Ser cristão não me impede de passar por ela. Afirmar que entrar nessa estrada ou permanecer nela seria falta de fé, algum tipo de castigo, maldição ou consequência de pecado. Qualquer dessas afirmações é heresia, é um ensino falso do ponto de vista bíblico. A estrada das dores é bíblica. Ela é o vale da sombra da morte, lá do Salmo 23. É o deserto do povo de Israel. São as aflições que Jesus ensinou que teríamos. Foi o caminho do próprio Jesus, o caminho de Paulo nesses capítulos. E veremos, ao longo desse texto, algumas características que marcam essa caminhada, esse percurso. O texto afirma que, pelo menos 2 vezes, o Senhor alertou Paulo de que ele teria muitos problemas em Jerusalém. Os amigos de Paulo o alertaram, tentaram impedi-lo de ir a Jerusalém porque, explicitamente, Deus havia mostrado que, ao chegar em Jerusalém, ele seria preso e sofreria muito. Mas, apesar desses avisos, ele foi assim mesmo. Será porque Paulo era um cabeça dura, teimoso, desobediente? Na verdade, esse texto nos ensina que nem sempre o alerta de Deus tem o objetivo de nos livrar do sofrimento, mas de nos preparar para ele. A questão é que sempre queremos interpretar a vontade de Deus no sentido de um livramento, nos livrar do perigo, dos problemas, do sofrimento. Se vai me causar problemas, isso não pode ser a vontade de Deus. Deus não quer isso para mim. Eu estou fora. Na igreja, às vezes até usamos, eventualmente, a seguinte pérola. Eu estou aqui para servir a Deus, não para me estressar, ficar cansado, ter problemas. Bem, se Paulo pensasse dessa forma, ele nunca teria pregado o evangelho para ninguém. Na verdade, se os apóstolos e os cristãos que viveram antes de nós pensassem assim, talvez hoje nem igreja, nem Bíblia, nem cristianismo existissem. E talvez você não teria a menor ideia de quem teria sido Jesus Cristo. Porque se existe igreja nesse país, é porque pessoas adentraram com fé e coragem a estrada das dores.
A igreja que você congrega é resultado de uma estrada de luta e dificuldade. Você pode não saber, mas hoje o Senhor faz questão de te lembrar, te informar, te alertar. Às vezes, e acrescento muitas vezes, servir a Deus, obedecer a Deus, optar pela obediência, pelo testemunho, pela santidade, fazer a opção do reino de Deus, viver o Evangelho, é entrar e percorrer uma estrada de dores, lutas e dificuldades. Que fique claro também, isso não significa que ser cristão é gostar de sofrer, nem tampouco que procuramos intencionalmente o sofrimento. Gostar de sofrer é um transtorno psíquico, não é cristianismo. O Evangelho propõe outro princípio. A obediência a Jesus está acima do sofrimento. A nossa escolha é pela obediência, pela fidelidade. E se isso acarretar sofrimento, lamentamos, clamamos ao Senhor para que Ele nos fortaleça, mas seguiremos esse caminho. Faça um exame rápido na sua vida nesse momento. O seu relacionamento com Deus, a forma como você tem conduzido a sua espiritualidade, o que você faz e deixa de fazer para o Senhor. São atitudes pensadas em oração, buscando a vontade do Senhor, ou apenas baseado no que é mais confortável para você, baseado naquilo que vai te trazer mais tranquilidade. Paulo foi avisado do que aconteceria em Jerusalém. O Senhor estava preparando-o, mas ele vai. Ao chegar lá, Tiago, líder da igreja de Jerusalém, chama Paulo e faz um pedido a ele. Paulo já era um homem importante, famoso nessa época. A igreja de Jerusalém, composta de cristãos judeus, e como judeus, faziam questão dos costumes e tradições do seu povo, costumes e tradições judaicas. Paulo também era judeu, mas sua fé em Jesus o ensinou que esses costumes e tradições se tornaram irrelevantes, não tinham valor em Cristo Jesus. Porque a minha salvação, a sua salvação, não depende de cumprirmos rituais de uma determinada lei, mas de crer em Jesus como o seu Salvador, confiar que sobre ele estão os nossos pecados, acreditar que ele ressuscitou, subiu aos céus e derramou o Espírito Santo, que por ele eu me torno filho de Deus, sou liberto do pecado e recebo vida eterna para viver uma vida de obediência a ele, aqui e agora. A nossa salvação é garantida pela fé em Cristo, não pela obediência à lei. E pela graça, Jesus é o nosso Senhor. Devemos a Ele a nossa obediência. Ele é o nosso mestre. Somos discípulos seus. Agora, quando eu entendo que esses costumes e tradições são apenas uma questão de cultura, gostos pessoais, e não há neles nenhum valor espiritual, bem, não há nenhum problema em praticá-los. Também não há nenhum problema se não praticá-los. Devemos, nesse caso, ter 3 cuidados, 3 filtros. Primeiro, lembrar que toda comunidade humana, e a igreja é uma comunidade humana, ela terá seus hábitos e tradições, assim como na sua casa, assim como em cada família. E é algo absolutamente cristão, na medida que eu frequento uma comunidade, eu me adequar aos hábitos e tradições dessa comunidade. Se por acaso eu não gosto desses costumes, eu procuro uma outra igreja, eu procuro uma outra comunidade. Esse é o lado abençoado do fato de existirem várias igrejas diferentes, porque pessoas de costumes diferentes, gostos e sensibilidades diferentes, podem ser integradas e abençoadas por igrejas diferentes. Segundo filtro, é lembrar que o que é inegociável no Evangelho são as verdades centrais da palavra de Deus, as doutrinas que nos mostram de forma clara o que é ser cristão e o que é preciso crer para ser salvo e viver uma vida de obediência a Deus.
Não podemos abrir mão dessas verdades, porque senão estaremos abrindo mão da nossa própria fé. Terceiro lugar, justamente por isso, não devemos duvidar da conversão e da salvação do outro, só porque ele não adota os mesmos costumes, a mesma tradição, ou tem uma opinião diferente que a gente. Achar que o outro é menos cristão porque segue um costume diferente é absolutamente não cristão. Muito pelo contrário. O próprio Paulo nos ensina em Romanos capítulo 14 que é totalmente cristão reconhecer que na igreja existem pessoas espiritualmente mais sensíveis que você. Gente que se sente incomodada, escandalizada com certas práticas. E que em prol da comunhão da igreja, podemos e devemos abrir mão dessas práticas. Esse é outro aspecto da estrada do cristianismo. Igreja, certamente, não é esse lugar onde eu só faço o que eu quero, onde importam apenas a minha vontade e o meu bem-estar. Igreja é a estrada em que temos que, vez ou outra, abrir mão, renunciar a algo que não gostamos ou que gostamos em prol de seguirmos juntos como irmãos, porque a unidade e a comunhão da igreja são mais importantes. É o exemplo que Paulo nos deixou. Ele sabia que seguir alguns costumes judaicos não tinha nenhum valor espiritual para ele. Mas, na medida que isso era importante para a consciência de alguns cristãos judeus, ele atendeu ao conselho de Tiago, participou das cerimônias indicadas sem maiores problemas. Agora observe, Paulo fez isso em prol dos judeus cristãos. Foi um gesto do apóstolo em favor da igreja que havia em Jerusalém. Os judeus não cristãos não estavam nem aí para isso. E quando viram Paulo no templo, o arrastaram para fora e começaram a espancá-lo. Ele só não morreu porque os soldados romanos o prenderam. Mas ali, antes de ser conduzido à prisão, certamente todo machucado, ensanguentado, dolorido, Paulo faz um discurso aos cidadãos judeus. E o primeiro aspecto que chama a atenção nesse discurso é a afirmação dele em relação ao seu passado. Ele diz: olha, eu já estive exatamente na mesma posição de vocês hoje. Um dia eu fui zeloso pelas leis e costumes judaicos, como vocês. Odiava os cristãos tanto quanto vocês. Observe, Paulo não critica os judeus. Paulo não ataca o comportamento deles. Paulo se coloca no lugar deles e lembra que já ocupou esse lugar. E mais importante, quando ele descreve a sua conversão, é como se ele dissesse: eu não tenho culpa de ser cristão, eu não procurei por isso, Jesus me encontrou, eu fui encontrado por ele, e a partir daí a minha vida mudou. Isso nos ajuda a pensar na situação do cristão diante de qualquer pessoa que não seja cristã. Antes de mais nada, devemos lembrar: não somos melhores do que ninguém. Um dia já estivemos onde hoje eles estão. E se hoje você crê em Jesus como seu Salvador, é porque a graça te alcançou. Exatamente como Paulo, podemos afirmar: eu não tenho culpa de ser cristão. Se hoje somos diferentes do mundo à nossa volta, isso tem a ver com a graça de Deus que nos atraiu de uma forma irresistível. Um dia, assim como Paulo, ouvimos a voz de Jesus nos chamando pelo nome. E esse chamado atraiu nosso coração, nossa alma, porque fomos tocados pelo amor e pela graça de Deus. O Espírito Santo moveu todo o nosso ser na direção do Senhor. Portanto, aqueles judeus que tinham raiva da igreja, ódio do cristianismo, Paulo diz: eu entendo vocês. Eu já pensei assim. Eu mudei. Mas não mudei por iniciativa própria. Não mudei porque evoluí intelectualmente. Mudei porque Jesus me encontrou.
Não faz parte do que é ser cristão, do que é ser igreja, ter raiva, ódio daqueles que não são cristãos. Não faz parte do que é ser cristão, ser igreja, qualquer tipo de vaidade, orgulho ou sentimento de superioridade, porque somos cristãos e eles não. Porque se você hoje é cristão, faz parte da igreja, isso não é culpa sua, não é mérito seu, não é porque você é o cara e fez a melhor escolha do mundo. Se somos cristãos e igreja, é porque a graça nos alcançou. Veja também que Paulo não se preocupa em explicar para aqueles judeus o evangelho. Ele não segue o método de querer convencer os judeus por A mais B, porque os cristãos estão certos e eles errados. Ele simplesmente conta o seu testemunho. Eu pergunto, se você tivesse de contar a história de como o evangelho mudou a sua vida, como você contaria? Como você descreveria a sua conversão, o seu batismo, o momento em que você publicamente confessou Jesus como Senhor e Salvador? Eu deixo a você esse desafio. Pense sobre a história do seu relacionamento com Deus. Como é que tudo isso começou? Se possível, escreva e especialmente compartilhe. Conte para alguém quando e como Deus entrou na sua vida. Quais foram suas experiências espirituais significativas? Quando pela primeira vez o Evangelho te encantou e o seu coração ardeu de alegria diante do Senhor. Porque é muito importante a gente aprender a recontar a nossa história espiritual. Isso é trazer à memória o que pode nos dar esperança. Lembrar onde estávamos quando a graça de Deus nos encontrou. Quando é que você, primeiramente, experimentou o Evangelho, o primeiro amor pelo Evangelho. De lá para cá, seu relacionamento com Deus amadureceu, progrediu, ou, ao contrário, será que a sua vida espiritual estagnou, decaiu, e o seu relacionamento com Deus está indo de ladeira abaixo? Veja, um outro detalhe interessante desse discurso é que uma das maiores dores do ministério de Paulo foi a reação do seu povo ao Evangelho. Esse texto nos mostra que no início do seu ministério, o desejo de Paulo era compartilhar o Evangelho com o seu povo, com seus amigos, com as pessoas que o conheciam, assim como a gente, quando conhece Jesus, quer apresentá-lo para a nossa família. Na cabeça de Paulo, e ele diz isso para Deus em oração, aqueles judeus seriam impactados com o testemunho dele. Ele acreditava que muitos se renderiam aos pés de Cristo. Mas não foi isso que aconteceu. O Senhor sabia disso. E desde o início o encaminhou para evangelizar os gentios, outros povos não judeus. Tudo isso foi muito dolorido para o apóstolo. Isso nos lembra que a estrada do evangelho, às vezes, faz com que pessoas queridas se afastem da gente. Algumas, inclusive, ficam contra você, porque não aceitam, não suportam o seu caminho espiritual. Como Jesus mesmo ensinou, eventualmente isso pode acontecer com seus familiares, gente da sua própria casa, amigos, pessoas muito próximas. Não tem como evitar. O evangelho tem custos e às vezes nos custa amizades, relacionamentos. Não quer dizer que vamos desistir das pessoas. Como Paulo, nosso papel é continuar orando por elas, mas é necessário compreender que a conversão delas não depende de você, não está em suas mãos. É o que Paulo teve de aprender. Assim, não se deixe abater por aqueles que são contra você. Entregue-os nas mãos do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, não se prive de compartilhar o Evangelho com outros. Assim como Paulo, talvez você não seja o missionário da sua casa, da sua família, mas existem outras centenas de pessoas que precisam conhecer o Evangelho. E você pode ser usado para abençoar a vida delas. Não é porque você não conseguiu, entre aspas, converter essa ou aquela pessoa, que o Espírito Santo não pode usar você poderosamente. Creia nisso. Há pessoas no seu caminho que conhecerão a graça e o amor de Deus através da sua vida. Pessoas que talvez estejam vivendo uma história muito semelhante à sua.
Talvez o seu testemunho será o instrumento de Deus para que a graça toque nesses corações. Deus te abençoe. Reflita sobre isso. Amém.